A gente sabe que tem que ter uma consciência corporal, mas e agora? Como eu faço? Como é que a gente adquire essa consciência corporal? Eu, como fisioterapeuta, assim como a Alessandra, a gente sabe que é muito difícil a gente dar uma... Desenvolver essa consciência, né? E dar um comando que seja efetivo. Então, cada pessoa vai receber o seu comando e entender de um jeito aquele comando para poder fazer essas contrações. Sem nenhum tipo de equipamento. Como eu faço? Eu tô em casa agora e quero fazer um exercício. Que foi o exercício que a gente fez lá no início do vídeo? Então, o que a gente sempre orienta? Como essa questão da contração do assoalho pélvico, principalmente, ele é muito subjetivo. Eu vou mandar tu contrair agora, eu tô contraindo agora, vocês não estão vendo, ninguém tá vendo. Então, a gente não sabe realmente o que tá acontecendo no assoalho pélvico da paciente, no caso, né? Então, o que a gente sempre recomenda? Como um início de conscientização, a gente precisa ir lá e a gente precisa olhar, a gente precisa tocar. Então, coloca a mão onde tem que colocar, faz a força de apertar os dedos lá embaixo, segura o xixi, solta o xixi. Só um parênteses, tem gente que acha que fazer força é como se fosse fazer força pra fazer cocô, assim. Não é o contrário, é pra segurar, tá? Isso aí. Então, vai lá pra frente do espelho, tenha um momento consigo mesmo. Eu sempre peço pras pessoas, não tenham vergonha de vocês mesmas. Então, pega um espelhinho, deita lá na frente, senta na frente do espelho, abre a perna é tu, o corpo é teu. Se conheçam os seus buraquinhos, as suas entradas, saídas, meio de caminho, Então, observem, olhem, avaliem, mesmo sem o conhecimento técnico, avaliem, aqui eu acho que tá mais escuro, tá mais claro, mas aqui, porque é nesse sentido que a gente pode, inclusive, identificar algumas doenças. Precocemente. Exatamente. Quanto antes a gente identifica, antes a gente consegue tratar. Então, o início dessa conscientização, ela vem realmente do toque, do olhar, do cheirar, do sentir. É teu, é parte do teu corpo, assim como qualquer outra. Então, o início da consciência é tu conseguir realmente sentir a região. Conhecer. Conhecendo, aí a gente começa a orientar os exercícios de contração propriamente ditos. Porque não adianta eu te falar pra tu contrair e eu não sei o que tu tá contraindo. Então, a partir do momento que tu sabe onde é que é aquela região que tu vai sentir ela apertar e ela soltar... A chance de acertar é muito maior. Porque é uma região onde a gente gera muitas compensações. A gente contrai abdômen, a gente contrai glúteo, achando que tá super contraindo o assoalho pélvico, quando na verdade não tá. E aí, dentro desse contexto que a gente tem de tecnologias, né, é o aparelho de biofeedback eletromiográfico, então, que a gente usa na fisioterapia pélvica, que ele é justamente um aparelhinho onde a gente vai conseguir identificar qual que é a real atividade daquela musculatura da região pélvica, sem a interferência dos outros músculos, como o esteio abdominal e a região glútea. Então, a gente consegue mensurar realmente o que está acontecendo na musculatura do assoalho pélvico. O exame, né, ele é usado tanto para avaliação quanto para tratamento. Então, inicialmente, a gente vai avaliar essa região, a gente introduz uma sondinha, não é nada profundo, tipo uma eco transvaginal, não tem nada nesse sentido, é muito mais superficial. Mas a gente vai introduzir uma sondinha que vai captar essa atividade mioelétrica ali na região do assoalho pélvico. E aí, a partir dessa análise, a gente vai conseguir identificar se essa mulher, se esse paciente tal não está contraindo a região corretamente. E aí, dentro desse aparelho, ele tem a parte de treinamento. E aí é muito, muito, muito divertido, porque nós é um PlayStation, só que o controle vai lá dentro. E aí a gente brinca de jogar videogame. Vamos jogar videogame. É exatamente isso. Então, tem os biojogos, tem as temáticas também, né? A gente exibe numa tela para o paciente ficar acompanhando ali o que ele está fazendo de contração. E quando ele contrai, alguma coisa acontece lá no joguinho. Que daí vocês têm que fazer para descobrir o que é. Isso é muito legal, dá muita consciência, fortalece já, o processo da conscientização e fortalecimento vão acontecendo juntos, assim, é muito bacana. Exatamente. E aí, a partir desse momento, tu vai ver que quando for se tratar de contração do assoalho pélvico, tu vai conseguir contrair só aquela região, sem utilizar nenhuma outra musculatura. Começa a isolar e parar de compensar, né? Exatamente. E aí, com isso, a gente vai desenvolvendo, como a Paola falou, tanto a consciência quanto o ganho de força, que é tão importante para todos os casos que a gente E aí, depois que tu sabe o que fazer, tu tá lá na fila do banco, olhando TV, conversando. E imagina quando tu tá lá naquela hora. Boa. E aí é que entra essa relação entre a fisioterapia pélvica e a ginástica íntima, né? O pompoarismo. Então, o pompoarismo e a ginástica íntima, eles são parte desse tratamento de fisioterapia pélvica, embora a fisioterapia pélvica tenha todo um
uma outra abordagem e um outro universo sentido muito de maior, tratamento. né? Isso. Mas a ginástica íntima, ela é para mulheres que não tem nenhum tipo de outros problemas, de uma mulher ista, uma contraindicação. mulher tranquila, que não tem nenhuma disfunção, tá tudo ok. Isso. E aí o pompoarismo e a ginástica íntima, eles usam alguns acessórios também, que a gente pode introduzir para fazer, que alguns deles a gente pode trazer para pélvica, como os cones vaginais, que a gente usa, que eles têm carga, então a gente usa um conezinho que tem carga e faz atividade com ele, às vezes com a paciente em pé, simulando alguma atividade do dia a dia para ver se ela consegue segurar aquela carga lá dentro. Então tem todos esses apetrechos, assim, é uma gama de coisas que dá pra gente usar. É um mundo de possibilidades. Mas apesar de ter toda essa questão de tecnologias e de acessórios, como a gente está comentando aqui, é uma coisa que a gente está aqui fazendo agora, vocês não estão vendo, ninguém está vendo, e a gente está trabalhando no acessório pélvico. E tendo os benefícios disso, se conhecendo o próprio corpo. Eu acho que o mais importante, a gente comentou sobre isso, é trabalhar o mindset das coisas. Não adianta querer trabalhar o corpo se a gente não começa a entender como é que as coisas funcionam e de onde é que vem os tabus que a gente sente, de onde é que vem as tensões que a gente tem. Daqui a pouco tem uma tensão que está se manifestando na vagina, é uma tensão relacionada a sexo, e aí a tensão tá ali, não te deixa sentir prazer, não te deixa aproveitar, não te deixa... Enfim, e aí é preciso trabalhar, é preciso entender o próprio corpo, é preciso entender os sentimentos pra gente poder também trabalhar a questão do corpo. Tá tudo muito interligado e principalmente quando entra nessa questão, nessa parte do corpo que é tão íntima mesmo, né? Não é à toa que tem esse nome. E a gente tem que entender que é uma responsabilidade nossa, tanto a nossa saúde em geral e pélvica, mas o nosso prazer é uma responsabilidade nossa. Eu não posso exigir que o meu parceiro consiga me dar um prazer que nem eu mesma sei como que eu vou ter. Então, como é que eu vou saber o que me deixa mais excitado, o que me estimula mais, de que forma eu consigo chegar ao orgasmo mais fácil, se eu não fiz comigo mesma, se eu não conheço? Então, não adianta eu exigir, não adianta eu culpar o outro por uma falta minha. Exatamente. Então, essa é uma falta de muitas mulheres, de se conhecer e de conseguir compreender de que forma elas sentem mais prazer, como que elas conseguem... E só se conhecendo, a gente consegue se empoderar. E exatamente. Se empoderar significa a gente saber o que é bom pra gente. Exatamente. Né? É poder escolher. Ter poder de escolha. Exato. E aí nada impede de lá na hora do sexo, tu mesma fazer a tua estimulação junto com teu parceiro ou parceira. Não existem impedimentos, não existem esses tabus. Isso é uma criação de uma sociedade que foi de uma história que foi contada por homens, inclusive. Exato, de que o sexo, na verdade, tem muito aquilo de que o sexo era ou pra procriar ou pra dar prazer pro parceiro, mas na verdade que a mulher era um objeto no processo. Exatamente. E não, a gente pode ser protagonista, a gente deve ser protagonista do nosso prazer, da nossa qualidade de vida, porque a Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como um dos pilares da qualidade de vida do ser humano. Então, sexo é qualidade de vida, sexualidade é qualidade de vida. Então, Alessandra Ayala, fisioterapeuta, especialista nisso, tá com dúvida? Tem perguntas? Manda pra ela, vão ficar todos os contatos aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela tua presença aqui, muito obrigada por esclarecer essas coisas. Eu acho muito importante as mulheres começarem a tomar conta do próprio corpo, porque o corpo é delas e já chega de explorarem o corpo da mulher só pra vender cerveja e cigarro, pelo amor de Deus. Verdade. Então bora poder explorar o nosso corpo para nos dar prazer. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder estar disseminando essa informação, assim, porque é muito importante a gente passar adiante, passar em frente. Então, compartilhem o vídeo, compartilhem as informações que vocês viram aqui hoje. Quer ter a experiência de jogar videogame? Liga pra ela! Vamos jogar, vamos nos divertir. Vai dar todos os dados ali. É muito legal. Experimentem, se experimentem, conversem com a Alessandra, conversem com as pessoas, mas principalmente se toquem, se conheçam, experimentem os movimentos. Tem o elevador, que foi aquela técnica que a Alessandra usou no início do vídeo, vocês podem reproduzir em casa de boas, tranquilo, não precisa de nada, não precisa de nenhum recurso específico, não precisa nada, vocês já têm informação, junta isso com a ação que vocês vão ver o resultado que vocês vão ter, tá bom? Um beijo, Olivia, e até o próximo vídeo. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa.